Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Luna Clara e Apolo 11, escrita por Adriana Falcão, publicada pela editora Salamandra e ilustrada por José Carlos Lolo. O capítulo de hoje se chama A Biblioteca Nacional. E o tempo ia passando em Desatino do Norte também, pois assim é o tempo, não quer nem saber, passa mesmo em toda parte. A imitação de cabana foi virando uma casa azul e branca aos poucos. Constrói mais um quarto aqui, faz uma puxadinha ali, bota um vaso para enfeitar. Que tal uma cortina de babados? Luna Clara crescia. Odisseia chorava. Divina ria. Aventura esperava. Seu erudito comprava livros, mais livros e colecionava histórias. Até que resolveu arranjar uma biblioteca para ter onde guardá-las. Ele estava mais do que convencido de que as histórias ficam em maior segurança nos livros do que na cabeça da gente, por mais dura que ela seja. Comprou uma casa um pouco adiante, na mesma rua, e escreveu na porta: Biblioteca Nacional. Adquiria livros velhos, soprava, limpava, encapava de novo, e eles ficavam novinhos em folha. Aceitava doações, fazia até negócios internacionais, tanto é que conseguiu importar um exemplar antiquíssimo de Romeu e Julieta, escrito em inglês arcaico, em homenagem a seu falecido avô, Arcaico, o antigo. Quanto mais as estantes ficavam cheias, mais tempo seu erudito passava na biblioteca, até que foi morar lá de vez. Queria um espaço só seu, para receber os amigos. Os três mosqueteiros, por exemplo, fugiam da sua história para uma visita muito frequente. Depois do almoço, seu erudito brincava de o que é com o Sherlock Holmes. Tinha que admitir, porém, perdia sempre. Odiava o coelho maluco e aquela sua mania de apressar os outros. Gostava muito de palestrar com Romeu, mas discordava radicalmente das ideias de Julieta. É evidente que aquela história de se fingir de morta não havia de dar certo. Então, consolava Frei João, o pobre rapaz que foi levar uma mensagem de Julieta para Romeu, mas não executou seu serviço por uma dessas coincidências do destino. Bem na hora que uma moça apareceu na estrada e desviou sua atenção. Um amigo de Romeu, muito mais esperto, passou correndo com a mensagem errada, sem que o pobre rapaz visse. E por isso, o casal acabou morrendo no fim. Logo, seu erudito virou conselheiro de Cyrano de Bergerac. Jogava futebol com o corcunda de Notre Dame e basquete com os hobbits. E aí sim, sempre ganhava. No dia que apresentou Dona Benta a Obelix, não sabia que estava mudando completamente o final de muitas histórias. Admirava Sancho Pança. Em compensação, achava seu chefe um sujeito meio parado. Don Quixote, você é lúcido demais e tenho dito e pronto, dizia sempre. O menino maluquinho, quando não estava fazendo outras maluquices, sempre passava por lá para azucrinar um pouquinho. E o conde Drácula bailava e Penélope tecia. E o avarento reclamava do custo de vida. E a dama e o vagabundo latiam. E até uma barata, que um dia se chamou Gregor Samsa, participava da bagunça. Quando Luna Clara cresceu, ia ver o avô na biblioteca todos os dias. Aprendeu, entre outras coisas, a ser amiga dos personagens, para ter com quem brincar de se esconder. Não demorava muito, geralmente porque estava sempre na expectativa da chegada de Doravante. Imagina se quando ele e a chuva chegassem, ela não estivesse na beira da estrada esperando. Fazia questão de estar lá nessa hora. Ela só não sabia quando. Toda arrumada, de banho tomado, cabelo penteado, de chapéu e tudo. Ela aproveitava as visitas diárias ao avô para ouvir uma história por dia.
ser testemunha do arrependimento do velho por ter separado Aventura e Doravante só por teimosia, e levar pelo menos uma cartinha para casa. Era portadora dos bilhetes que ele escrevia para as filhas, mensagens como: "Hoje estou com vontade de almoçar carneiro", ou "Por favor, troquem meus lençóis", ou "Deixei dinheiro na mesinha para vocês comprarem vestidos novos", ou ainda "Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa 1,5 tijolo?" Depois que se findaram todas as maneiras possíveis de fazer com que o pai falasse de novo com elas, as filhas finalmente se acostumaram àquela relação escrita, esquisita, mas divertida. Porque, no fundo, lógico, bem que ele queria levar uma conversa, trocar algumas palavras, só não recusava em sua resolução por ser um cabeça dura do tipo consistente. Era muito engraçado às vezes, quando ele se distraía e quase ia falando "Odi", ou "Divi", ou "Avei". Então interrompia e disfarçava. "Falou?" Elas perguntavam cinicamente. Ele balançava que não com a cabeça, fingindo-se de sério, morrendo de vontade de rir. A rixa, "Falou X, não falei", durou anos e gerou todo tipo de implicância. Sempre que seu erudito espirrava, por exemplo, tia Divina gritava aos pulos: "Falou!" Ele então escrevia num papel: "Não falei, espirrei apenas." E ela respondia: "Falou sim, atim para mim é palavra." Assim, e ainda a vida deles, seu erudito e seus personagens. E nada das histórias perdidas. E nada de Pilhério. E Divina, Odisseia e suas lembranças. E Aventura e sua esperança. E Luna Clara, na beira da estrada. E Doravante, pelo mundo. E assim encerramos o capítulo de hoje. Deixa eu achar aqui que eu perdi. Ai, meu Deus. Tá dando um monte de spoiler. É que a ilustração de hoje do José Carlos Lolo, do final do capítulo, ela está em paisagem e não em retrato, como é o layout da página. Então, quando a gente coloca aqui pelo PDF para ajustar, né, orientar o layout da página, ele volta lá para o final. Mas eu vou colocar novamente porque é uma ilustração tão bonita. Todas as ilustrações do José Carlos Lolo são bonitas. Aliás, esse livro foi muito bem... Ai, mudou de novo. Foi muito bem pensado. Aqui. É muito bonita porque estão com os personagens. Eu vou diminuir aqui a minha tela só um momento para aumentar para vocês verem. Eu sou um pouquinho noob, um pouquinho. Completamente, né? Noob, para quem não conhece, é um termo como se fosse novato, inexperiente, que os gamers costumavam usar, pelo menos na minha época. Não sei hoje em dia se é comum. Bom, tá aqui. Os personagens. Ah, tem uma questão, né? A Adriana coloca os personagens. Lógico que a palavra, na sua etimologia, é um substantivo feminino. Se chama as personagens, né? Se fala as personagens, por ser um substantivo derivado da palavra persona, pessoa, né? E que é uma palavra feminina. Eu não vou me aprofundar nisso, é só para explicar, porque eu já dei em algumas aulas, eu não sei quem está assistindo aos vídeos ou não, mas eu já dei algumas aulas de língua portuguesa que a gente trabalhava sobre esse assunto e trabalhava como a língua era mutável, né? E na apropriação coloquial, nós, né, temos muito mais o costume de falar os personagens do que as personagens. Só foi um rápido adendo. E vamos voltar aqui à ilustração de José Carlos Lolo.
Com o Corcunda aqui, ó, as personagens, os personagens, né? O Corcunda de Notre Dame, o Corcunda de Notre Dame, Sherlock Holmes, Don Quixote, Sancho Panza, Romeu e Julieta, um dos Três Mosqueteiros, vou arriscar que seja o D'Artagnan, Coelho Maluco, da Alice, Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Menino Maluquinho, Ziraldo, Conde Drácula, Penélope e Gregor Samsa, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se inscrevam no canal para receber as próximas notificações com os próximos capítulos. Obrigada pela atenção mais uma vez e até o próximo vídeo.